It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Então, não tem recado. Na verdade, tem um recado que este é um mini episódio junto com 1001 Medinhos, porque pela primeira vez, pelo que eu lembro, se eu estiver errada, me recordem, mas é muito episódio que a gente já fez, então não lembro de todos. Mas é um episódio aí que envolve coisas sobrenaturais, além de true crime. Então, bora pro caso de hoje. Nascida nas Filipinas em 1929, a Teresita Baza se mudou para os Estados Unidos na década de 60 para estudar música. Só que, mais tarde na vida dela, ela acabou se tornando terapeuta respiratória no Hospital Edgewater, que fica em Chicago. Então, ela levava essa vida, né, como enfermeira, ela era uma pessoa muito querida por lá. E às 10 da noite do dia 21 de fevereiro de 77, os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio no apartamento da Teresita. O corpo dela foi encontrado nu, embaixo de um colchão que ainda estava queimando e com uma faca cravada em seu peito. Os investigadores acreditavam ali, vendo aquela cena, né, que o incêndio tinha sido provocado para encobrir este assassinato. Havia evidências de que ela tinha sido vítima de um crime sexual, mas a autópsia acabou revelando que ela não tinha sofrido nenhuma violência sexual e por conta disso, a polícia olhou pela casa, não tinha nada aparentemente que tinha sumido, então o crime parecia não ter motivos específicos, né? E o fogo também queimou muito das evidências físicas. Eles conseguiram encontrar apenas um bloco de notas que tinha lá uma anotação dizendo comprar ingressos de teatro para AS. Só que a polícia não sabia, né, de quem se tratavam essas iniciais. Naquela noite em que a Teresita morreu, ela estava em casa e recebeu pelo menos 2 telefonemas à noite, um por volta das 7h10, de um amigo, né, para falar sobre a venda de um par de ingressos para um evento futuro, e outro às 7h30 da noite, né, os dois às 7 da noite, com duração de cerca de 20 minutos. E por volta das 8h40, os bombeiros responderam aquele chamado de incêndio que levou à descoberta do corpo dela. Quem chamou foi um funcionário da manutenção, porque os vizinhos alertaram para o cheiro de fumaça. O funcionário viu, né, confirmou que tinha fumaça, e ele chamou os bombeiros e ele mesmo que abriu a porta do apartamento dela usando uma chave mestra. Então essa é a linha do tempo do que teria acontecido naquela noite. A polícia seguiu várias pistas, mas todas foram posteriormente descartadas, lembrando aqui anos 70, né, não tinha tanta tecnologia disponível. Chicago é uma cidade grande, com muito crime, provavelmente não tinham tantos policiais aí
que estavam disponíveis, né, para ficar tanto em cima de cada assassinato, enfim, que acontece na cidade. Então, assim, eles sabiam que essa pessoa, a S, podia estar envolvida, mas eles não sabiam quem era. Ela tinha um namorado na época que também era considerado possível suspeito, mas a polícia não conseguia encontrar nada que incriminasse ele. Então foi se passando o tempo sem conseguir encontrar evidências, né, que levassem até um suspeito. Mais de 5 meses após o assassinato da Teresita, a sua colega de trabalho, chamada Remíbias Chua, que a gente vai chamar aqui de Remy, que era o apelido dela, também filipina, e o marido dela, o Joe, eles contataram o detetive responsável do caso, o Joe Starhula, e eles alegaram ter informações sobre o assassinato. E o detetive Starhula ficou muito animado, assim, né, tipo, poxa, finalmente alguém tem algo pra falar, né? Porque ele chegou numa rua sem saída ali no caso, não tinha mais pra onde olhar. Além de ter vindo das Filipinas, a Remy também trabalhava no hospital como terapeuta respiratória junto com a Teresita. Então elas se conheciam, elas conviviam diariamente no hospital. E eram do mesmo local, do mesmo país, no caso, né? E o marido dela, o Joe, era médico, não trabalhava lá, né? Ele não conhecia a Teresita até então. Ele só soube do assassinato quando a esposa dele foi possuída pelo espírito da Teresita. Era isso que eles queriam conversar com o detetive. O Joe disse que não queria parecer bobo, tolo, um maluco, e esperou para falar com a polícia, pensando que ele iria evitar ter que explicar essa história estranha, maluca, mas ele acabou sendo pressionado pelo que ele acreditava ser o espírito da Teresita. Então o que aconteceu? A Remy contou pro Joe que meses, assim, um tempo depois do assassinato da Teresita, ela teve uma visão da Teresita durante um plantão do hospital. Ela deitou ali pra tirar uma soneca e ela acordou imediatamente, pouquíssimo tempo assim que ela fechou os olhos, ela abriu e ela viu a Teresita, viu a imagem da Teresita naquele local com ela. Só que ela achou que ok, né? Ela rezou, achou que era o espírito da Teresita que estava, né, ali aparecendo, porque, enfim, não tinha sido feita a justiça ainda. E mais um tempo se passou, até que certa noite a Remy, mais uma vez, foi tirar um cochilo, só que dessa vez em casa, ela estava muito cansada. E segundo o Joe, ela começou a falar com outra voz. E aí quem foi testemunha foi o Joe, porque ele ouviu essa voz, né, que a Remy estava falando, dizendo que era a Teresita. Ele perguntou: quem é você? E ela falou: sou a Teresita Baza. E ela disse que gostaria de pedir ajuda porque o assassino dela ainda estava foragido. O Joe disse que a Remy, quando estava nesse transe, ela estava falando em filipino, né, em Tagalog, que é a língua oficial das Filipinas. E foi isso, assim, ela disse que o nome do assassino, ela falou também o nome dele, disse que o nome dele era Alan Showery. E ela insistiu para que o Joe fosse até a polícia com essa informação de quem seria o assassino. E a Remy acordou e não se lembrou de nada do que tinha acontecido. O Joe, a princípio, decidiu não ir até a polícia, porque ele achou muito estranho. Ele ficou, provavelmente, um pouco com medo, vai saber, né? E, enfim, tentou esquecer que aquilo tinha acontecido. Só que ele tentou esquecer e não conseguiu, porque a voz voltou. Mais uma vez, a Remy estava dormindo em casa e o Joe foi acordado por ela falando com outra voz, que seria a Teresita. E esta voz estava questionando ele, por que ele não tinha ido até a polícia. Estava ali cobrando ele. E ele respondeu que era porque ele não tinha provas. Como é que ele ia chegar dizendo que um espírito falou pra ele pra acusar um homem que ele nem sabia quem era? E a voz disse pra ele, então, que sim, ela tinha provas. E o Alan tinha pegado as joias dela, depois de ter matado ela, e dado de presente pra namorada dele. E que era pra ele falar tudo isso pra polícia, que eles iam encontrar o assassino. E... enfim, o detetive Starhula não sabia se podia confiar nessa informação ou não. O casal contou toda essa história pra ele, ele achou muito estranho, mas pensou ao mesmo tempo, olha, todos trabalham no mesmo local, vai que a Remy ouviu alguma coisa e isso é o subconsciente dela, né? Ou vai que é mesmo o espírito da Teresita, não sabemos. Vou olhar essa informação porque é uma informação, né? Não tenho mais pra onde ir, a pessoa tem ligação com ela, então
Bora verificar isso aí. E aí ele decidiu fazer uma verificação de antecedente criminal, né, não só de criminal, né, mas tipo, ver o perfil do Alan, quem ele era, onde ele morava, enfim. Já sabia que ele trabalhava no hospital também, o que é uma ligação com a Teresita. E aí ele descobriu que ele morava perto da Teresita também, muito perto. E ele também descobriu, conversando com colegas de trabalho lá do hospital, que o Alan, ele tinha marcado para ir no apartamento da Teresita naquela noite em que ela foi assassinada para consertar a TV dela. Eles tinham combinado esse encontro para ele ir lá arrumar a TV dela que estava estragada. Então, assim, muitas coisas realmente apontando para que o Alan pudesse ter algum envolvimento, né? Faltava aí ver se ele tinha algum álibi ou se o que ia encontrar com ele. Os investigadores foram ao apartamento dele e inicialmente ele negou ter qualquer envolvimento. E aí eles levaram ele até a delegacia para dar depoimento. Enquanto isso, a polícia pediu para a namorada dele levar as joias que ele tinha dado de presente, né, nos últimos 6 meses. O Alan estava negando tudo, negou que tinha nem ido na casa dele, falou, não fiz nada, enfim. E a polícia também chamou os familiares da Teresita para tentar identificar alguma dessas joias, e imediatamente eles viram que tinha um anel de pérola e um pingente de jade que pertenciam à Teresita. A namorada contou para a polícia que o Alan deu as joias como um presente de Natal atrasado. Confrontado com a identificação das joias, o Alan admitiu ter ido visitar a Teresita na noite da sua morte, inicialmente para consertar a TV, como eles já sabiam, né, que tinha acontecido. E ele confessou tudo, né? Depois que a polícia falou, a gente sabe que você deu de presente para sua namorada joias que eram da Teresita. Conta o que aconteceu, porque a gente sabe que foi você. E o Alan contou que ele foi lá para arrumar a TV. Ele não conseguiu consertar a TV, ele não tinha os equipamentos necessários, enfim. Saiu do apartamento sem conseguir fazer esse conserto. Só que quando ele saiu, ele estava indo para casa, ele decidiu que ia roubar a Teresita e assassiná-la, né, para não ser pego por conta do roubo. Então, poucos minutos depois que ele saiu, ele voltou, ele bolou esse plano ali em pouco tempo, foi na hora mesmo. Provavelmente ele viu que ela tinha algumas coisas, ou imaginou, né, que ela devia ter algumas coisas em casa e aproveitou a oportunidade, né, de ter conseguido ir lá na casa dela, né, ela conhecia ele do trabalho, enfim. E aí ele voltou, ela deixou ele entrar, achando que ele tinha voltado com outras ferramentas, enfim. E assim que ela virou as costas, o Alan atacou ela e estrangulou ela até a morte. Ele deixou o corpo dela no chão da sala, retirou as roupas para dar a entender que seria uma agressão sexual, seguida de roubo, e cravou a faca no peito dela. Isso tudo foi após a morte. Depois ele pegou o colchão do quarto, colocou em cima do corpo, e depois de roubar as joias e o pouco dinheiro que ele conseguiu encontrar, ele botou fogo no colchão e fugiu. Segundo algumas fontes, essa quantia de dinheiro chegava nem a $30. Então, ele ela foi basicamente assassinada por um punhado de joias e $30. Teve uma audiência pré-julgamento sobre uma moção do William Suano, que era o defensor público assistente que estava representando o Alan. Isso para tentar rejeitar essa acusação de assassinato, alegando que a polícia não tinha em que se basear, além da história bizarra do casal Chua quando fizeram a prisão. E ele declarou o seguinte: que eu saiba, nunca um homem foi preso por causa de uma visão sobrenatural. A polícia nunca antes havia sido informada do nome de um criminoso por uma voz vinda do túmulo. O detetive Joseph Starhula reconheceu que a história do médico, né, do Joe, era a única pista que eles tinham quando interrogaram o Alan, mas ele disse que quando eles tocaram a campainha do Alan, eles não tinham mandado, né? Eles não tinham sacado as armas e ele foi convidado e foi voluntariamente até a delegacia sem perguntar se estava preso. Então ele realmente foi e, né, foi de boa vontade, não pediu por um advogado, nada. Então, assim, tecnicamente eles não fizeram nada errado. O promotor argumentou que a polícia tinha sido negligente se ignorasse essa denúncia. E ele falou assim, tenho certeza que nenhum de nós jamais ouviu uma história tão bizarra quanto essa, mas a polícia não podia ignorar, porque não tinha outra pista, né? O juiz negou o pedido da defesa para arquivar essa acusação e marcou o julgamento para 2 de outubro. E ele falou que não via razão para restringir o poder investigativo da polícia, independentemente de terem acreditado nas vozes ou não, eles tinham que verificar. Afinal, era uma colega de trabalho da Teresita. Como eu comentei, né, você pode argumentar até que
era o inconsciente dela, lembrando de coisas que ela tinha visto ou ouvido, que pareceram estranhas, e ali a cabeça dela tentando encontrar um meio, né, de ela contar pra polícia o que ela sabia. E ele acrescentou que as evidências mostraram que a polícia tinha informado o Alan sobre seus direitos antes que ele confessasse. Um porta-voz do gabinete do promotor disse que era improvável que a Remy fosse chamada para testemunhar no julgamento, já que tinham alegações de que ela não conseguia se lembrar de nada do que ela tinha falado em seus transes, né, em suas possessões. E ele falou assim, não é como se fôssemos interrogar a voz ou algo do tipo. Não estamos realmente interessados no aspecto sobrenatural desse julgamento. A voz foi uma dica inicial, mas as evidências foram desenvolvidas de forma independente. O William Suano, né, que estava defendendo, argumentou que a Remy fingiu os transes e que a prisão do Alan em 11 de agosto de 77 foi ilegal, porque a polícia não tinha causa provável de sua culpa. E apesar da confissão inicial, Alan se declarou inocente do assassinato da Teresita quando foi a júri. O julgamento foi apelidado de o julgamento da voz do túmulo, na época, e foi centrado no depoimento da Remy de que a Teresita falou sobre sua morte através dos seus lábios. Isso tudo quem informou foi o jornal Chicago Tribune, e a promotoria apresentou 13 testemunhas ao longo de 4 dias, a um júri de 8 homens e 4 mulheres. E o casal Chu acabou sim sendo testemunha, mas como testemunha de defesa, justamente porque a acusação, né, a promotoria, eles não iam botar lá no julgamento, tentar legitimar, né, a mulher ouviu uma voz do além, foi possuída, e por isso a gente tem o nome do assassino. Mas a defesa, com certeza, ia querer usar isso para tentar deslegitimar, né, a acusação. Falando, e aí? A gente vai começar a aceitar coisas assim em julgamentos? Então, é interessante, mas não é surpreendente que isso tenha acontecido. As evidências reunidas como resultado das informações da voz misteriosa apontaram para a culpa do Alan, argumentou a acusação, mas no 5º dia do julgamento ele disse que só tinha confessado o crime depois que a polícia deu informações e ameaçou prender ele, junto com sua namorada que estava grávida na época, sob acusação de assassinato. No fim, o julgamento acabou sendo anulado porque o júri não chegou num consenso. Quando o júri realmente ninguém cede, está em empate e ninguém que está a favor ou contra a condenação cede, né, quer mudar o seu voto, acaba sendo anulado, justamente porque eles chegam nesse consenso, ninguém vai mudar de ideia, anula, faz outro julgamento. E aí esse novo julgamento foi marcado para fevereiro de 79, e o Alan foi aguardar na prisão. Um mês depois, isso quase 2 anos depois do assassinato da Teresita, o Alan acabou se declarando culpado pelo assassinato, enquanto ele estava aguardando esse novo julgamento. Isso seguindo o conselho de sua defesa de que era melhor confessar e receber uma sentença menor do que enfrentar mais um júri e ter a possibilidade de uma condenação maior. Algumas pessoas dizem que o espírito da Teresita foi visitar ele na prisão e por isso ele resolveu confessar, mas ele nunca falou sobre isso. É aí uma especulação das pessoas. E essa estratégia deu certo, né? O Alan foi condenado a um total de 14 anos pelo assassinato, roubo e incêndio criminoso. Todas as penas teriam que ser cumpridas ao mesmo tempo, então 14 anos seria o máximo, né, que ele iria cumprir. E ele acabou recebendo a liberdade condicional em julho de 83, depois de cumprir menos de 5 anos de sua sentença. Embora o Alan tenha sido condenado pelo assassinato da Teresita, ainda tem algumas dúvidas, né, sobre esse caso. Uma dessas coisas seria de todas as pessoas envolvidas trabalharem no mesmo hospital e conhecerem, né? Se conhecerem. Então, a Remy, o Alan e a Teresita, todos trabalhavam ali na mesma ala do hospital. Eles conviviam, né? Diariamente um com o outro. E a Remy, ela suspeitava que o Alan estava fazendo reclamações sobre a qualidade do seu trabalho no hospital. Isso a defesa dele tentou usar, inclusive, como argumento no julgamento. Apenas um dia antes da primeira possessão da Remy, ela admitiu que acreditava que o Alan tinha feito uma ligação, assim, um trote para ela. E essas possessões teriam começado poucas horas depois dela descobrir que tinha perdido o emprego. O próprio detetive Starhula expressou ceticismo sobre como a Remy teve essas informações, né? Como ela conseguiu essas informações sobre o envolvimento do Alan, mas ele acreditava que mesmo assim tudo é completamente verdade.
Aqueles que acompanharam e escreveram sobre o caso ao longo dos anos ofereceram suas próprias teorias, que vão desde um possível medo subconsciente ou aversão que a Remy pode ter tido do Alan, ou ela ter testemunhado ou ouvido ele falar sobre seu envolvimento, mas não saber como expressar essa informação, enquanto outras pessoas acreditam 100%, né, que é uma prova de fenômenos paranormais e que realmente foi o espírito da Teresita que apareceu e que possuiu a Remy para resolver o seu próprio assassinato. Eu, como uma pessoa muito cética, acredito realmente que foi o subconsciente da Remy que pegou ali, né, coisas às vezes que a gente não percebe, mas a gente viu, mas o nosso consciente não percebeu, mas o nosso subconsciente, nosso cérebro tá sempre trabalhando, né, ali no fundo. Ela deve ter visto algumas coisas, porque mais gente sabia que o Alan ia lá consertar a TV, então ela deve ter pego ali alguma coisa. E ficou isso na cabeça dela, remoendo, até que eventualmente estourou. E isso estourou de forma que ela conscientemente viu a Teresita e manifestou uma voz que teria sido da Teresita, né, pra... Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Compartilhar essas informações que no fundo ela sabia. Essa é a minha teoria. Mas eu sei que muita gente aqui vai acreditar realmente que foi a Teresita que solucionou o próprio assassinato depois de morta. O casal Shua, então, né, a Remy e o marido dela, eles também contaram a versão dos acontecimentos em um livro intitulado Uma Voz do Túmulo. Foi escrito por uma amiga deles chamada Carol Mercado. Em 1980, eles disseram ao Tribune que acreditavam que sua missão estava cumprida. E desde então, a história apareceu em inúmeros episódios de TV, de vários programas paranormais, de crime, enfim, ficou bem famoso. Em 96, virou um filme com o mesmo nome do livro, né, que é Voice from the Grave. E teve um autor, né, chamado Ray Johnson, que tentou localizar o Alan, que atualmente está na casa dos 70 anos. Descobriu que ele estaria em Nova York, mas, pelo que eu sei, ele não se envolveu em mais nenhum crime, ele cumpriu a pena dele. Então, é isso, né? Esse caso também apareceu no Unsolved Mysteries, no original, lá de 1990. E foi um dos poucos casos relatados no programa que foi resolvido antes da transmissão. Então, assim, realmente não foi Unsolved, foi Solved, né? Que quando foi pro ar já tinha passado muitos anos. O Alan já estava até solto quando foi ao ar isso aí. Seria mais um mistério, seria realmente de... Será que foi a Teresita que resolveu o seu próprio assassinato? Inclusive, procurei esse episódio aí antes de gravar, assisti. Naquela época, o Unsolved Mysteries eram vários casos em um episódio. Então, o remake hoje em dia tá bem melhor, gente, porque é muito mais profunda a pesquisa que eles fazem. Porque realmente, assim, eu assisti e fiquei... é só isso, sim, é só isso. Literalmente 15 minutos. É o nosso mini episódio que tem mais informação do que eles deram na época. Mas... Enfim, fizeram uma boa reconstituição, né, com os atores, enfim, pegaram ali pessoas bem parecidas com as pessoas envolvidas. Então, e tem depoimentos do detetive, né, que se envolveu no caso. O detetive Joe Starhula dá depoimento, inclusive foi nesse episódio que eu descobri como falava o nome dele, o sobrenome dele. Então é bem interessante, acho que por conta disso, assim, tem depoimento dele e ele falando, realmente, não sei se é verdade ou não, até hoje não acredito, não sei no que eu acredito, mas foi algo que ajudou a resolver um crime, então eu não questiono. E é isso, gente. Digam aí se você acredita ou não, o que aconteceu de verdade. E deixe também o seu comentário em outros posts do podcast que a gente lê. Se você tiver comentário maior, indicação de caso, quer mandar a foto do seu bichinho, manda pra gente no mileumcrimes@gmail.com.
Mande sua história no milmedinhos@gmail.com e nos apoie no nosso site milcrimes.com.br, que a gente sempre agradece vocês que estão ajudando a gente a ficar no ar e a crescer a cada dia. É isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.